Olá, bom dia. Muito bom nós estarmos aqui nesse dia 4, né? Dia 4/9 de 2024. Nessa quarta-feira, para a gente ler um pouco, falar um pouco sobre a palavra de Deus, né? Hoje eu vou falar sobre um assunto que afeta a nós todos de uma maneira geral. Na verdade, todos os assuntos que dizem respeito à Bíblia têm a ver com a nossa vida, com as dinâmicas da vida, né? Mas especificamente esse assunto é uma coisa que intriga muita gente o tempo todo. E em algum momento a gente está sempre fazendo essa pergunta: se já fez alguma vez? Se algum dia você já fez, se ainda não fez, fará. Ou faz sempre. A gente está sempre fazendo, sobretudo diante de um momento de frustração. Pensa na seguinte situação, que pode ser uma situação sua. Não é uma situação hipotética, mas é uma situação que você pode ter vivido. Você estava com um projeto, você orou sobre o projeto, você trabalhou em cima disso, você investiu tempo, dinheiro, investiu nisso. Deus estava dando todos os sinais que o caminho era esse. E você foi nessa direção. Em determinado momento, esse projeto não foi adiante. Ele parou, ele paralisou, ele estagnou e não foi adiante. E a solução final, depois de muito esforço, de muito sofrimento e de tentar lidar com essa frustração, você chegou à conclusão que de verdade você tinha que parar o projeto. Aí você parou o projeto. E aí fica a sensação de frustração. E agora? Mas Deus não estava aprovando, mas Deus não estava direcionando, mas eu não orei, Deus não mostrou que essa era a vontade dele, por que não foi adiante? E aí vem essa questão: qual é a vontade de Deus para a minha vida então? O que Deus quer que eu faça? Porque parecia tudo tão certo. A gente tem que entender algumas coisas. Uma das coisas que a gente tem que entender é que muitas coisas que Deus permite na nossa vida, ou até que seja a vontade mesmo dele com relação a alguma coisa na nossa vida, não são para sempre. Tem coisas que vão ser para a nossa vida o resto da vida. Tem coisas que vão ser por alguns dias, tem coisas que vão ser por alguns meses, algumas horas. Tem coisas que você vai fazer sempre, tem coisas que você não vai fazer tão sempre assim. E a gente tem que saber essas dinâmicas. E a frustração vem quando a gente tenta dissecar tudo, né? E achar que essa é a vontade de Deus definitivamente para a minha vida. E muitas vezes não é. Os discípulos, por exemplo, a caminho de Emaús, no capítulo 24 de Lucas, eles acharam que Jesus ia viver para sempre ali. Mas quando Jesus morreu na cruz, eles ficaram decepcionados. E a Bíblia diz que eles estavam decepcionados indo a caminho da aldeia chamada Emaús. Eles estavam saindo de Jerusalém, do lugar onde Jesus falou que eles deveriam ficar. Então eles não conseguiram compreender como que a vontade de Deus estava se realizando se Jesus morreu. Então muitas vezes a gente não percebe como que a vontade de Deus está se realizando quando algum projeto morre, quando alguma coisa deixa de acontecer no meio do processo. E a gente fala: e agora? Como é que vai ser? Mas eu vou tentar trazer um pouquinho de luz sobre isso, baseado nas Escrituras, e não no meu achismo, nem na minha experiência particular especificamente, mas nas Escrituras, o que ela tem a dizer como isso. Como que eu vou lidar com a frustração? Então, primeiro eu tenho que entender que existe uma vontade geral de Deus. Isso está registrado em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, que diz assim, ó: Deus quer que todos sejam salvos e que venham ao conhecimento da verdade. Então, isso é a vontade expressa de Deus. Ele quer ser conhecido, não por causa de narcisismo, mas porque nós precisamos conhecê-lo. Ele quer ser conhecido porque ele quer nos salvar. Então toda a vontade de Deus, a vontade expressa de Deus é a salvação. Então tudo que ele fizer na minha vida, na sua vida, na vida de qualquer ser humano nesse mundo, tem a ver com a ideia de nos apontar e nos direcionar para a salvação. Tudo lida com isso, com a revelação de si mesmo, com a revelação da sua palavra. Então caminha nessa direção a questão da vontade de Deus, né? Antes dele manifestar uma vontade específica, ele manifesta a vontade geral, que é a busca da salvação, a jornada rumo à salvação. E aí eu preciso tentar encaixar as ocorrências da minha vida nessa direção. Olha o que diz Provérbios, capítulo 3, versículo 6. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, ele endireitará a sua vereda. Em qualquer ocorrência da sua vida, sejam elas boas, ruins ou frustrantes, qualquer circunstância, tenta encontrar Deus nelas. Bom, qual é a vontade específica de Deus? Ele quer se fazer conhecer. Então ele quer ser conhecido. Dentro dessa minha frustração, como é que eu faço para conhecer a Deus? Como é que eu faço para buscar a Deus? Como é que eu faço para reconhecer Deus dentro dessa situação? Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará a sua vereda. Em outras palavras, significa dizer que quando eu tento encontrar Deus nos meus caminhos, ele vai fazendo com que esses caminhos vão mostrando como ele vai ser revelado para mim. Entende? A cegueira de Paulo, quando ele viu Jesus, revelou para Paulo quem era Jesus.
Depois que Ananias orou por ele, revelou para ele quem era ele. A frustração de Paulo quando ele tentou ficar em Jerusalém, ele tentou ser pastor em Jerusalém e a igreja não aceitou e mandou ele embora para Tarsis. Você já viu esse texto? A igreja não aceitou. Paulo pensou, a vontade de Deus é que eu pegue todo esse meu know-how e seja pastor aqui. Mas Deus falou, não. A igreja mandou ele embora para Tarsis e ele ficou um tempo isolado, algum tempo refugiado, entre aspas, né? Nas regiões da Arábia, em alguns lugares assim, onde ele se aprofundou, onde ele cresceu. E aí ele volta como grande pastor, mas não um pastor local, mas um pastor itinerante. E o trabalho de Paulo edificou e criou e fundou, né, várias igrejas. Se ele ficasse só naquela igreja, com aquele know-how que ele tinha, ele seria só o Paulo daquela igreja. Mas Deus queria ele para as nações. Essa foi a fala que Deus falou para Ananias quando foi orar por ele. Ele vai ser minha testemunha entre os gentios, eu vou levar ele para tudo quanto é lugar. Mas Paulo queria ficar onde? Em Jerusalém. Se Paulo achasse que a vontade de Deus para a vida dele era ficar em Jerusalém, ele não teria progredido tanto, não teria feito a obra de Deus expandir tanto como aconteceu, né? Então, as duas primeiras coisas que a gente tem que entender é isso. Deus tem uma vontade geral, se revelar, ser conhecido para salvar. E a segunda vontade de Deus, a segunda coisa é, para que a vontade de Deus na minha vida aconteça, eu preciso encaixar as ocorrências da minha vida nessa vontade principal. Tem que saber como é que eu vou encaixar Deus nas veredas, nos caminhos da minha vida, nas ocorrências, nas dinâmicas da minha vida, para eu entender qual é a vontade geral dele. Bom, agora vamos tentar aqui, vamos ver a hora vai dar, para a gente ver algumas coisinhas aqui interessantes. Para que eu possa, então, tentar encontrar Deus nas ocorrências da minha vida, eu preciso de introspecção, primeira coisa. Um momento de introspecção, de leitura, de oração, aprofundamento espiritual. Eu preciso ter uma vida devocional particular, sabe? É muito bom estar entre os irmãos, orar juntos. Hoje tem culto de oração na igreja, que culto abençoado quarta-feira passada, e hoje será também. Nós vamos aprender sobre como andar humildemente com Jesus. O estudo está até aqui na tela, estou até estudando aqui, pesquisando outras coisas para acrescentar. Então, assim, muito bom estar junto com os irmãos, mas a gente precisa de uma vida solitária com Deus em alguns momentos, sabe? A gente precisa de um momento devocional, um momento que vai ficar só você e Deus, onde você vai orar, vai ler, vai meditar, vai aprofundando o seu relacionamento espiritual com Deus, e isso vai revelando mais de Deus para a sua vida, né? Observe os dons e talentos, aquelas coisas que são natas e aquelas coisas que vão surgir, né? No seu envolvimento com Deus, vão surgindo. Desenvolva esses dons e talentos, procure ficar cada vez melhor neles, procure ficar cada vez melhor no desenvolvimento desses dons e talentos, né? Envolva-se com a obra, Deus vai encaminhando tudo, vai se envolvendo com a obra. Aquilo que der para você ir fazendo na obra de Deus, vai fazendo, vai se envolvendo com pessoas. A obra de Deus não é só uma coisa que se realiza num templo religioso, não. Muitas vezes a obra de Deus está do lado da sua casa. A Mara colocou um motivo de oração interessante lá sobre o condomínio dela. Dá uma olhadinha no grupo da igreja para você ver. Isso é a obra de Deus também. É quando a gente tem essa oportunidade, né, de fazer Deus conhecido às pessoas, em qualquer lugar, né? Então, observe seus dons, observe os seus talentos, vai aprofundando esses dons e talentos, né? Vai desenvolvendo esses dons e talentos, envolva-se com a obra, envolva-se com aquilo que interessa o coração de Deus. Qual é o interesse de Deus? Qual é a vontade de Deus? Que todos venham ter conhecimento da verdade, que todos venham ter salvação. Então, essa é a obra de Deus. E se envolva com ela. Lá no condomínio da Mara tem alguém que precisa de Deus, está querendo Deus, não sabe que é Deus, mas está querendo Deus. Então, essa é uma vontade de Deus, uma vontade expressa de Deus. A partir dali, Deus vai mostrando o que eu preciso fazer para encaixar as ocorrências e as dinâmicas da minha vida nesse processo original, nesse processo maior, né? Então, outra coisa, paciência e capacitação. Vai se capacitando, fique melhor. Se você é baterista, estude para ser um melhor baterista. Se você é guitarrista, estude para ser um melhor guitarrista. Se você é um professor de escola bíblica e professor de crianças, estude para ser o melhor que você puder. Se você é uma pessoa que tem a habilidade de escutar pessoas, estude para ser melhor. Faz um curso de escutatória, né? Faz um curso aí de repente, curso rápido de terapia, de psicoterapeuta, alguma coisa assim, alguma coisa que vai te ajudar a aprender a ouvir pessoas, né? Se você gosta de falar, faz um curso de oratória. E se você gosta de ornamentar, faz um curso de ornamentação. De repente você vai ser o melhor ornamentador. Envolva-se, desenvolva esses dons, vai se capacitando, né? Vai se capacitando e com paciência. Não tenha impaciência não, seja paciente, né? Converse com líderes, converse com pessoas que são mais experientes do que você. Pessoas que têm autoridade porque têm mais experiência. Vai fazendo isso, vai fazendo esses movimentos.
Se você não... estou falando muito rápido. Volta aí, coloca numa velocidade menor, escuta direitinho. Isso aí foi retirado de pessoas que estão lá na frente, que passaram por isso, é tirado das Escrituras, para nos ajudar a crescer um pouco mais. Fazendo isso, nós vamos experimentar o que diz em Romanos 12, né? Que é um texto clássico conhecido nosso. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional, e não seres conformados com este mundo, mas seres transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, olha bem, o que ele diz em Romanos 12, 1 e 2? Se você se envolver com Deus, se você se apresentar para Deus, se você se envolver com a obra de Deus, a vontade de Deus vai se revelando na sua vida. E aí acaba essa ansiedade, acaba a sua vontade de querer ter uma bola de cristal para saber o que Deus quer para a minha vida, com quem que Deus quer que eu case, com onde Deus quer que eu trabalhe, qual curso que Deus quer que eu faça. Só se envolva com Deus e Deus vai dando as saídas, né? Se você reconhecer em todos os seus caminhos, Ele vai endireitando as suas veredas. Amém? Eu espero que tenha sido útil essa palavra para você. Foi muito útil para mim. Quando eu a ouvi, foi muito útil para mim, quando eu tive essa experiência. E é muito bom poder saber que Deus se preocupa com uma vontade específica para cada um. Se cada um se preocupar com a vontade específica dele. Não é isso que está em Mateus 6,33? Quando a gente busca os interesses de Deus, Deus busca os interesses da nossa própria vida. Deus te abençoe, uma ótima quarta-feira. Hoje nós vamos estudar na igreja sobre a humildade de Jesus e como podemos aplicar na nossa vida, e certamente será muito útil para o nosso crescimento espiritual. Dá uma chegadinha lá, 19h30 na IBMAV, para a gente crescer juntos. Fique com Deus.